Estamos começando o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. O Cidadania, que é feito em parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral, que é um instituto voltado para o direito eleitoral e o direito partidário. Nos canais, no YouTube e no Instagram, você encontra diversas notícias, artigos, vídeos, tudo sobre direito eleitoral e direito partidário. Inclusive, nesse ano, onde iremos às urnas, o Novo Eleitoral tem feito várias lives com diversas autoridades no assunto, sempre buscando levar informação dessas áreas para você, que é jurista, mas também que não é jurista, mas é cidadão e precisa estar bem informado sobre o que acontece na política do seu país. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre imposto de renda. Há menos de 2 semanas de acabar o prazo para entregar as declarações, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o imposto de renda. Quem declarar, a partir de quanto declarar, quais são as hipóteses que incidem o imposto de renda, até quando e como fazer isso. Bom, para conversar conosco sobre esse tema, nós trouxemos aqui nos nossos estúdios o chefe da agência da Receita Federal aqui em Mossoró, Aaron Ruales, que vai conversar conosco e tirar um pouco das nossas dúvidas. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, que é o @programa Cidadania. Lá você poderá deixar, além da sua dúvida, seu comentário e sua sugestão de tema para os nossos próximos programas. Nós estamos aqui para escutar você, escutar quais são as suas dúvidas, quais são as suas perguntas, quais os temas sobre os quais você quer nos escutar conversar aqui. Então, estamos aguardando a sua participação através do nosso Instagram. Lembrando que toda quinta-feira, às 7 horas da noite, tem um programa inédito aqui na TV Câmara, canal 23.2 da grade da TCM. E em breve, repito, estaremos também no canal aberto. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o nosso convidado falando sobre imposto de renda. Não sai daí que a gente volta já. Olá, passageiros! Vocês já ouviram falar da peste suína africana? Uma doença muito contagiosa para nós, suínos, e que pode levar à morte. Ela é causada por um vírus que não faz mal aos humanos, mas que é transmitido aos animais por meio de alimentos, objetos e roupas contaminadas. Por isso, a gente conta com a sua ajuda. Não traga produtos de origem suína de outros países. Peste suína africana. Vamos cuidar para não chegar ao Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Governo Federal, através do Ministério da Cidadania, está disponibilizando mais um canal de atendimento para as famílias em situação de vulnerabilidade no país. É o aplicativo do Cadastro Único. Agora, na palma da sua mão, você poderá acompanhar sua situação, verificar os benefícios que recebe, atualizar informações e acompanhar oportunidades. Tudo isso de maneira simples e rápida. Mas lembre-se, o cadastro de sua família tem que estar sempre atualizado. Ao acessar o aplicativo do Cadastro Único, você poderá consultar seus dados cadastrais, conseguir o comprovante de cadastro e acompanhar os benefícios recebidos por sua família. Com o aplicativo, você poderá receber notificações e informativos muito importantes. E não é só isso! Você também poderá atualizar o cadastro por meio da confirmação dos dados já cadastrados. Ainda não faz parte do Cadastro Único? Com o novo aplicativo, você poderá realizar o seu pré-cadastramento e passar pelo processo de avaliação complementar. Confira no aplicativo o mapa dos pontos mais próximos de você. Tudo isso para facilitar o seu acesso ao Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal. Baixe agora o aplicativo do Cadastro Único, disponível nas plataformas Android e iOS. Para mais informações, acesse o site www.gov.br/cadúnico. Estamos de volta com o segundo bloco do Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. E como nós já falamos, nós vamos tratar hoje sobre imposto de renda. Pelo 3º ano consecutivo, o prazo lhe foi estendido, será esse ano até dia 31 de maio, então há pouco menos de 2 semanas para terminar esse prazo, a gente está trazendo aqui nos nossos estúdios para conversar conosco, tirar um pouco das nossas dúvidas, que são muitas, o chefe da agência da Receita Federal em Mossoró, Aaron Ruales. Falei certo seu nome? Falou certo. Tudo bem, então. Aaron, inicialmente nós gostaríamos de agradecer sua presença
Imposto de renda é um assunto tão importante, mas gera tantas dúvidas, apesar de todo ano muitas pessoas precisarem, né, prestar essa declaração, ainda gera muitas dúvidas. Então, obrigada por estar aqui e esclarecer esse tema conosco. Olá, Joely. Eu que digo obrigado, né, por essa oportunidade. Falar de um assunto tão importante, que é o imposto de renda. Um assunto que realmente gera muitas dúvidas, porque são muitos detalhes. E eu estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas, claro, né, tudo que tiver ao meu alcance. Aron, para a gente começar, não são todas as pessoas que precisam fazer essa declaração. Então, para a gente iniciar essa conversa, o que seria, então, o imposto de renda e como ele é cobrado? Bom, perfeito. O imposto de renda, como o próprio nome diz, é um imposto sobre a renda. Que renda seria essa? A renda de salário, renda oriunda de aluguéis, renda oriundas de ganhos de capital e demais rendimentos. Bom, por lei, o imposto de renda ele é mensal. Ou seja, quando você adquire um rendimento, mensalmente você tem que pagar o seu imposto de renda. Como quando um cidadão, por exemplo, ele trabalha numa empresa, a empresa, ao efetuar, dependendo do salário, evidentemente, a empresa, ao efetuar o pagamento do salário, ela retém o imposto de renda mensalmente. O profissional liberal, por exemplo, como o médico e outros profissionais, como dentistas, ao receber o valor de seus clientes, pessoas físicas, eles têm que declarar também o imposto de renda por meio do Carnê-Leão. Essa apuração mensal, no ano seguinte, por meio da famosa declaração de imposto de renda, eles são confrontados, o rendimento com o que já foi recolhido, e o programa da Receita Federal vai dizer se o contribuinte tem imposto a pagar ou a restituir. É uma síntese, mas é mais ou menos isso como funciona o nosso imposto de renda. E como eu já até falei, não são todas as pessoas que precisam fazer anualmente essa declaração. Quem são essas pessoas que precisam fazer? Como é que é determinado quem faz e quem não faz? Perfeito. A lista é um pouco extensa, mas eu vou tentar resumir. Vamos lá. Em resumo, quem é que está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda? Aquelas pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559, aqueles que recebendo rendimento isento, não tributável ou exclusivo na fonte, acima de R$ 40 mil, que é o caso daquele que ganhou na loteria, por exemplo. Aquelas pessoas que têm um bem avaliado em mais de R$ 300 mil, quando? No dia 31 de dezembro do ano anterior, também estão obrigados a apresentar a declaração de imposto de renda. Aqueles que operam em bolsa de valores, é muito comum isso acontecer na Receita Federal. O contribuinte chega, não entende porque está obrigado a apresentar imposto de renda. Quando a gente vai ver, ele operou na bolsa e uma simples operação em bolsa de valores já obriga o contribuinte. Então, aqueles que atuam em atividade rural, que têm uma receita bruta anual acima de R$ 142 mil, aqueles residentes no exterior que passam a morar no Brasil, entre outros mais específicos. Aron, e, por exemplo, nós falamos aqui, né, você citou aí, quem são essas pessoas que precisam ou não fazer essa declaração. Mas como fazer essa declaração? Precisa baixar algum programa? Tem algum aplicativo da Receita? É apenas pela internet? Pode ir à agência? Como fazer essa declaração? Bom, perfeita pergunta. Hoje está muito fácil apresentar o imposto de renda, porque nós temos a forma básica, né, a padrão, que é como? Baixando o programa do imposto de renda, você vai lá no site da Receita Federal, baixa o programa, preenche as informações e transmite pela internet, sempre pela internet. Não adianta o contribuinte ir à unidade da Receita Federal, porque não vai ser transmitida a sua declaração. Então, essa é a forma tradicional, baixando o programa e transmitindo pela internet. Mas a Receita Federal, nos últimos anos, tem facilitado. Hoje em dia, você consegue, pelo portal ECAC, que é o portal virtual da Receita Federal, você consegue também transmitir sua declaração por lá. E ainda, uma novidade, a Receita Federal disponibilizou um aplicativo, um app para ser baixado em seu smartphone, aplicativo esse chamado Meu Imposto de Renda, onde você também consegue transmitir a sua declaração de imposto de renda. Aron, uma dúvida muito comum das pessoas é sobre o empregado doméstico. Supondo que o empregador doméstico ele retenha, então, o imposto de renda do seu empregado, ele precisa declarar no seu imposto de renda? E se ele
pagar, por exemplo, uma jornada parcial e não reter o imposto de renda daquele empregado, mesmo assim ele também precisa declarar? Bom, boa pergunta, Joyce. Essa questão do empregador doméstico, ele não vai declarar, não é da declaração de imposto de renda dele, o imposto retido na fonte, certo? Na verdade, o que acontecia até 2020, se não me engano, era que o empregador doméstico ele tinha um incentivo fiscal. Ele, em sua declaração, informava quanto ele pagava de contribuição patronal para o empregado e isso era batido do seu imposto de renda. Esse incentivo fiscal não existe mais. Então, hoje, o empregador doméstico ele tem a faculdade de informar quanto pagou para o seu empregado doméstico. Não é uma obrigatoriedade. E em relação à herança? Supondo que nós recebemos uma herança e eu preciso, então, informar a Receita que eu recebi esses valores, eu preciso declarar esses valores recebidos? Perfeito. Teoricamente, sim, mas observe, a gente tem que voltar lá naquela pergunta do início. Quem está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda? Tem toda aquela relação de pessoas obrigadas. Se o contribuinte não atender a nenhum daqueles requisitos, ele não vai apresentar o imposto de renda. Por exemplo, se o valor da herança foi baixo, não há uma obrigatoriedade dele apresentar, teoricamente. Agora, uma das hipóteses de obrigatoriedade é aquele contribuinte que possui um imóvel avaliado em mais de R$300 mil. Por exemplo, se a herança que você recebe foi avaliada em mais de R$300 mil, aí sim, com certeza, você está obrigado a apresentar seu imposto de renda. Então é importante, né, Aron? É importante, então, né, Aron? O cidadão, ele analisar todos os seus aspectos financeiros e contratar realmente, né, um especialista na área, um contador, para analisar a sua situação e para não correr o risco de ele precisar declarar e acabar não fazendo por ele mesmo achar que não precisaria fazer, né? Porque o que a gente conhece na prática é como se fosse uma regra única. É como se aquela pessoa que ganha até em torno de R$28 mil precisa declarar. Caso contrário, não precisa. Mas você está trazendo aqui diversas outras possibilidades que incidem, né, o imposto de renda que precisaria, então, declarar. Então, é importante que as pessoas conheçam essas outras hipóteses, né? E caso achando necessário contratar um profissional para que possa auxiliá-lo, né? E ele não vem, então, precisando declarar, não fazendo e caindo, então, aí na famosa malha fina, né? Perfeito. Não, o seu resumo foi ótimo, é isso mesmo. O contribuinte, mas assim, claro que quem não tem segurança sempre tem que procurar um contador, um profissional habilitado. Mas é sempre bom também o contribuinte, ele se inteirar um pouco do que é o imposto de renda, se ele está obrigado quanto. Não confiar apenas no profissional. E você tocou no assunto malha fina, a gente pode começar? Podemos. Eu acho que é uma das perguntas mais comuns que se faz no imposto de renda, a famosa malha fina, não é uma coisa boa de se lembrar para muita gente. O nome técnico é malha fiscal, que basicamente é aqueles contribuintes que estão com dois problemas na Receita. Ou declarou errado, ou precisa apresentar algum documento comprobatório para a Receita Federal. Contribuinte errou declaração de imposto de renda, vai ficar em malha fiscal. Enquanto isso, a Receita, veja como a malha fiscal não é uma coisa ruim. O contribuinte ele fica em malha fiscal por um prazo, alguns meses, é uma oportunidade para que ele veja qual o erro da sua declaração e corrija. E caso não tenha nenhum erro, por exemplo, a Receita está exigindo a comprovação de despesas médicas, que é uma dedução do imposto de renda, ele vai ter o momento certo para apresentar a documentação comprobatória para a Receita e o servidor da Receita liberar essa declaração. Aron, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre essa famosa malha fina, né? Que gera muitas dúvidas também. Então, a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí, que o Cidadania volta já. Olá, passageiros! Vocês já ouviram falar da peste suína africana? Uma doença muito contagiosa para nós, suínos, e que pode levar à morte. Ela é causada por um vírus que não faz mal aos humanos, mas que é transmitido aos animais por meio de alimentos, objetos e roupas contaminadas. Por isso, a gente conta com a sua ajuda. Não traga produtos de origem suína de outros países. Peste suína africana. Vamos cuidar para não chegar ao Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O governo federal, através do Ministério da Cidadania,
está disponibilizando mais um canal de atendimento para as famílias em situação de vulnerabilidade no país. É o aplicativo do Cadastro Único. Agora, na palma da sua mão, você poderá acompanhar sua situação, verificar os benefícios que recebe, atualizar informações e acompanhar oportunidades. Tudo isso de maneira simples e rápida. Mas lembre-se, o cadastro de sua família tem que estar sempre atualizado. Ao acessar o aplicativo do Cadastro Único, você poderá consultar seus dados cadastrais, conseguir o comprovante de cadastro e acompanhar os benefícios recebidos por sua família. Com o aplicativo, você poderá receber notificações e informativos muito importantes. E não é só isso! Você também poderá atualizar o cadastro por meio da confirmação dos dados já cadastrados. Ainda não faz parte do Cadastro Único? Com o novo aplicativo, você poderá realizar o seu pré-cadastramento e passar pelo processo de avaliação complementar. Confira no aplicativo o mapa dos pontos mais próximos de você. Tudo isso para facilitar o seu acesso ao Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal. Baixe agora o aplicativo do Cadastro Único, disponível nas plataformas Android e iOS. Para mais informações, acesse o site www.gov.br/cadúnico. Estamos de volta com o Cidadania, falando hoje sobre imposto de renda. Aqui nos nossos estúdios está Aaron Ruales, que é chefe da agência da Receita Federal em Mossoró, tirando um pouco das nossas dúvidas. Aaron, nós conversávamos no bloco anterior sobre a malha fina, né? Você nos informando o que significa estar na malha fina. Existe, então, uma diferença entre essa questão de você ter declarado, mas não está em conformidade, a Receita verificou ali que havia alguma irregularidade, alguma informação contraditória, e também a diferença entre você não declarar, né? Entre não declarar, a gente fala daqui a pouco, mas o que acontece então quando a Receita ela encontra alguma irregularidade? Ela informa, ela entra em contato para que você venha regularizar essa situação? Perfeito, Joyce. Como eu falei anteriormente, o contribuinte ele fica na situação malha fiscal. O que é que isso significa? Se você, por exemplo, tem imposto a restituir, o seu imposto não vai ser restituído enquanto a situação estiver, né? Enquanto sua declaração, estiver na situação malha fiscal. O que acontece? Se o contribuinte não toma providência, se ele não faz nada, em um determinado momento, o sistema da Receita Federal vai intimá-lo a apresentar a documentação que está gerando esse problema na declaração dele. E após ele ser intimado ou ser notificado pela Receita, ele já não consegue mais retificar a declaração. Então veja como é importante o contribuinte estar atento à situação da sua declaração. Não é simplesmente entregar na mão do contador e deixar para lá. Ele tem que acompanhar, eu estou ou não na malha fiscal. Porque se ele estiver na malha fiscal e não tomar as providências necessárias, ele pode ser muito prejudicado. Acontece muito, Aaron, por exemplo, quando você está ali, a gente trabalha com números, né, na declaração. Então, acontece muito, às vezes, de haver uma troca de números, por exemplo, onde era para ser 2.500, às vezes vai 2.050. Essa pequena confusão gera, então, alguma dificuldade na Receita? Gera, acontece, porque se sua fonte pagadora diz que pagou para você 100 mil e você, sem querer, põe só 10 mil, o sistema da Receita vai detectar esse problema e você vai cair em malha fiscal por omissão de rendimentos. Então, há esse confronto de banco de dados, né, para detectar aquelas declarações que estão com problema. Aaron, então agora vamos falar em contrapartida desse outro problema, que é não declarar. Ou perdeu o prazo, ou achou que não precisava e não declarou. O que acontece com essa pessoa? Perfeito. É um grande problema, um problema grande que nós estamos passando hoje na Receita. É a grande quantidade de contribuintes que estão com o CPF pendente de regularização. O que é isso? Ele estava obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda, não fez, e a Receita pôs a situação do CPF dele como pendente de regularização, e isso implica em consequências negativas para o contribuinte, por exemplo, bloqueio de conta. Então, o contribuinte tem que estar atento se está ou não omisso na apresentação do imposto de renda. E ainda tem um outro fato negativo, que quando ele percebe que tem que apresentar o imposto de renda, ele vai apresentar em atraso, mas vai pagar a multa de 20% do imposto devido limitado a R$ 165.
Só fazendo um adendo, né? Sempre que a gente declara, a gente recebe aquele recibo, né, que está fazendo aquela entrega. E sempre tem um número do recibo. Essa numeração do recibo ela é muito importante, até para as próximas declarações. Então, sempre arquivem, né, o recibo da entrega dessa declaração, porque é importante, né, Aron? Perfeito. Eu diria que mais importante ainda que o recibo é o arquivo da declaração anterior. Para que você, no ano seguinte, quando você transmitir a sua declaração, você puxe os arquivos da declaração do ano passado e facilite o preenchimento da sua declaração. Aron, e quanto à pensão alimentícia? Ela precisa ser declarada pelo alimentado ou pelo alimentando? Sim, precisa. E veja bem, para o alimentante é uma grande vantagem, porque a pensão alimentícia é dedutível da base de cálculo do imposto de renda. E para o alimentado, a pensão alimentícia é um rendimento tributável. E ele, caso passe, né, do limite de R$ 28.559, ele está obrigado a declarar a sua declaração de imposto de renda, né? Porque, repito, rendimento oriundo de pensão alimentícia é um rendimento tributável. Então, um alerta aí para quem recebe pensão alimentícia, né? No caso, esse valor da pensão, ele também se limita aos 28 mil? Sim, como ele é um rendimento tributável, ele vai ser somado com seus outros rendimentos. Às vezes, o alimentado tem outras fontes de renda, ou então, às vezes, o alimentado é dependente da mãe e a mãe tem que juntar esse rendimento da pensão junto com a pensão, o rendimento da pensão do filho junto com o rendimento seu, da mãe. E em relação à poupança, né? Vamos supor que eu recebo meu salário, todo ano eu deposito alguma quantia na poupança. Esses valores, eles precisam também ser declarados? Precisam e o valor que você tem na conta poupança, na conta corrente e outros investimentos financeiros, se for em valor mais superior a R$ 140, você precisa informar lá no campo bens e declarações. Então, por exemplo, se for um veículo automotor, precisa... Perdão, você pode cortar essa parte? Que eu esqueci. Tranquilo. A gente pode recomeçar, não tem problema. Eu perdi exatamente o valor. O fio da meada, sim. Que é R$ 5.000, eu não lembrei se era um bem imóvel ou imóvel. Imóvel eu sei que é qualquer valor. Desculpa, bem imóvel é qualquer valor. Bens, por exemplo, um relógio é só se for acima de R$ 5.000. Eu me perdi. Não tem problema, a gente recomeça. Eu vou fazer a pergunta, né? Fica melhor de você puxar. Certo. Aron, e em relação à poupança, né? Supondo aí que todo mês eu vou lá e deposito uma quantia na minha conta, eu preciso então declarar esses valores na declaração? Sim, precisa, desde que o valor seja superior a R$ 140. Você informa lá na aba Bens e Direitos o valor tanto de poupança como conta corrente e outros instrumentos financeiros. E em relação, Aron, agora, a gente falando, né, sobre a malha fina, já falamos inclusive sobre quem não declara, né, o imposto. Peraí, deixa eu voltar. Porque eu acho que eu ia fazer uma pergunta muito semelhante à outra que eu já fiz. Deixa eu pular para a próxima pergunta. Aron, e nós já falamos então sobre essa questão de quem deve fazer a declaração, quem não deve, como funciona quem cai nessa malha fiscal, né, popularmente chamada pela malha fina. Mas um outro ponto que gera bastante dúvida é essa questão da restituição. Todas as pessoas, elas têm direito à restituição? Não necessariamente, porque, como eu falei no início da nossa entrevista, o que é que acontece? O imposto de renda ele é para ser pago mensalmente. Então, quando você vai declarar o seu imposto de renda, anual, o que é que você vai informar? Os seus rendimentos e o que foi recolhido durante o ano calendário anterior. E o que é que o programa faz? O que é que foi recolhido de imposto de renda como antecipação? E qual o imposto devido realmente pelo contribuinte? Então, há essa diferença do imposto devido e do que foi recolhido antecipadamente no ano calendário anterior, que é o imposto retido na fonte, o imposto de renda retido na fonte. Se essa diferença for positiva, ou seja, se houver uma retenção na fonte maior do que o imposto devido, é aí que ele vai ter imposto a restituir. Mas, por exemplo, é muito comum quando a pessoa tem duas fontes de renda
e nessas duas fontes de renda há uma retenção na fonte A menor, o que é que acontece? No ano seguinte, o imposto devido é maior do que houve de retenção e ele tem imposto a pagar. Isso acontece com mais ou menos 20% dos declarantes do imposto de renda, eles têm imposto a pagar. Então quer dizer que essa diferença entre restituição e imposto a pagar é basicamente se foi retirado, né, se você pagou a mais ou a menos do que era devido. Se você pagou a mais, eles vão devolver o que você pagou a mais. Se você pagou a menos, a Receita, então, pede que você efetue esse pagamento que você está devendo. Perfeito. E lembrando que isso o que acontece quando? No ano calendário, né, do anterior, que é quando o contribuinte ele vai tendo dentro do seu salário, do seu ordenado ou por meio de carnê-leão, fazendo as suas antecipações do imposto de renda. Aaron, a Receita ela tem uma campanha que se chama Campanha Destinação. O que seria essa campanha? Perfeito. Campanha de destinação, acima de tudo, é um ato de cidadania que é amplamente divulgado pela Receita Federal, que nada mais é do que você destinar um pedaço do seu imposto de renda para fundos sociais. Dentro da declaração de imposto de renda, há uma aba específica para que você possa doar até 3% do seu imposto de renda para o Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente e também até 3% para o Fundo do Idoso. Como é que é feita essa doação? O contribuinte ele vai tirar do seu bolso, vamos dizer assim, para fazer essa doação? Não. De onde é retirado esse dinheiro, então? É do imposto de renda que ele já iria pagar, do imposto de renda devido. O que é que acontece? Quando ele preenche a sua declaração e informa que quer doar, a Receita Federal vai emitir um DARF para que ele efetue a doação. Porém, este valor ele vai ser devolvido para o contribuinte. Como? Se ele tiver imposto a restituir, a restituição dele aumenta nessa mesma proporção. Se ele tiver imposto a pagar, o imposto a pagar vai reduzir conforme o pagamento deste DARF da doação. Então, na verdade, não é um valor a mais que o contribuinte irá pagar. É um valor que ele está apenas adiantando e a Receita Federal, então, vai fazer essa compensação, desde que, se ele tiver valor a receber, vai abater, né? Se ele estiver devendo, a Receita vai abater desse valor. Isso. E se ele estiver imposto para ser restituído, ele vai, então, acrescentar Exatamente. Nesse imposto. Perfeito, perfeito. Então, recapitulando, esse dinheiro vai sair da onde? Do imposto de renda que ele já iria pagar. É importante dizer isso. O contribuinte ele não vai fazer uma doação dentro da declaração de imposto de renda dele. Aliás, vai fazer uma doação, mas não vai fazer uma doação extra. Está tudo dentro do montante devido do imposto de renda. Aaron, o nosso tempo está acabando, mas nós gostaríamos mais uma vez de agradecer sua presença, sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco e tirar um pouco das dúvidas dos nossos telespectadores. Prazer, eu repito, o prazer foi meu estar participando e estou à disposição. Nós estamos lá na nossa agência aqui da Receita Federal em Mossoró. Em caso de dúvida, imposto de renda é um assunto complexo e, repito, é um prazer estar aqui tirando essas dúvidas do imposto de renda com vocês da TV Câmara. Obrigada, Aaron. Nosso terceiro bloco está acabando, mas daqui a pouco a gente volta com o Dr. Erval Sampaio e Dr. Pietro Medeiros em seus respectivos quadros, falando mais sobre direito para você. Não sai daí que a gente volta já. Olá, passageiros! Vocês já ouviram falar da peste suína africana? Uma doença muito contagiosa para nós, suínos, e que pode levar à morte. Ela é causada por um vírus que não faz mal aos humanos, mas que é transmitida aos animais por meio de alimentos, objetos e roupas contaminadas. Por isso, a gente conta com a sua ajuda. Não traga produtos de origem suína de outros países. Peste suína africana. Vamos cuidar para não chegar ao Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O governo federal, através do Ministério da Cidadania, está disponibilizando mais um canal de atendimento para as famílias em situação de vulnerabilidade no país. É o aplicativo do Cadastro Único. Agora, na palma da sua mão, você poderá acompanhar sua situação, verificar os benefícios que recebe, atualizar informações e acompanhar oportunidades. Tudo isso de maneira simples e rápida. Mas lembre-se, o cadastro de sua família tem que estar sempre atualizado.
Ao acessar o aplicativo do Cadastro Único, você poderá consultar seus dados cadastrais, conseguir o comprovante de cadastro e acompanhar os benefícios recebidos por sua família. Com o aplicativo, você poderá receber notificações e informativos muito importantes. E não é só isso. Você também poderá atualizar o cadastro por meio da confirmação dos dados já cadastrados. Ainda não faz parte do Cadastro Único? Com o novo aplicativo, você poderá realizar o seu pré-cadastramento e passar pelo processo de avaliação complementar. Confira no aplicativo o mapa dos pontos mais próximos de você. Tudo isso para facilitar o seu acesso ao Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal. Baixe agora o aplicativo do Cadastro Único, disponível nas plataformas Android e iOS. Para mais informações, acesse o site www.gov.br/CadÚnico. Estamos chegando com o último bloco do Cidadania e vamos direto para o quadro Em Pauta com o Dr. Erval Sampaio. Agora é com você, Dr. Erval. Amigos e amigas que acompanham o nosso programa Cidadania na sua TV Câmara Mossoró, né? Que alegria, mais uma participação nossa no quadro Em Pauta, né? Estou devendo, evidentemente, uma participação ao vivo aí com a nossa querida Joyce Carneiro, com toda a turma que tem feito aí o Cidadania, esse programa diferenciado, né? Que leva informações verdadeiramente sobre cidadania, coloca você realmente como partícipe da sociedade com direitos e deveres, né? Pessoal, a gente tem escolhido, né, foi uma opção nossa ao longo, né, dessas participações no quadro Em Pauta, destacar esses temas mais coletivos, esses temas mais ligados, em especial às eleições 2022, né? E não vai ser diferente, né, nessa nossa participação, né? Eu vou me referir agora, vocês devem ter ouvido falar, né? A emenda constitucional número 111, né? Então, por palavra, né, em meio aí à mudança, inclusive, do chamado Código Eleitoral, que aí sim nós vamos ter inovações um pouco mais profundas, um pouco mais substanciais, né? Eu sempre tenho criticado, né, e vou sempre bater nessa tecla, né, de que realmente os legisladores têm essa mania para mim feia, né, de mudar a cada ano antes da eleição, né, as regras, sempre com aquele viés de se manter no poder, né? É mini-reforma, é reforma, onde verdadeiramente ninguém tem reforma, nem mesmo mini-reforma, nós não temos alterações substanciais, em especial no próprio sistema político. E aí, mais uma vez, a gente teve alterações de ordem constitucional, de ordem legal, para as eleições de 2022. E hoje eu escolhi falar, evidentemente, da emenda constitucional número 111, ou seja, nós aumentamos, né, ou melhor, nós emendamos a Constituição, né, mexemos em algo que, inclusive, tem um processo de confecção bem mais rígido, né, mas na mesma linha que eu tenho feito, né, que eu tenho batido na tecla de manutenção do poder pelo poder. Até um textozinho nosso que foi divulgado, né, na coluna que a gente tem, que nós inauguramos há 2 semanas, né, no portal TCM, né, a gente falou, né, fez a pergunta, vale tudo na pré-campanha? A gente vai até voltar a esse tema aqui, né? A gente já tratou de pré-campanha, mas vamos esmiuçar aqui esse tema. Mas a linha é a mesma. Veja, a emenda constitucional 111, ela tocou, vou fazer questão, inclusive, de ler o que estabelece o próprio caput da lei. Ela alterou a Constituição Federal para disciplinar. Primeiro, interessante esse aspecto, mas não mexe em nada. A possibilidade de consultas populares concomitantes às eleições municipais. Ou seja, nós vamos ter eleição municipal e aí os temas que forem aprovados na Casa do Povo, né, na Câmara Municipal, e enviados à Justiça Eleitoral para que dê tempo à logística 90 dias antes, nós vamos também submeter, né, essa consulta ao eleitorado, né? Então é interessante, eu acho muito legal isso. Mexemos na fidelidade partidária, eu achei legal também, porque toda vida que a própria lei toca na fidelidade partidária e não o Tribunal Superior Eleitoral, eu particularmente gosto.
Então foi tocado nisso, né? Inclusive a possibilidade daquele que sai do partido que venceu a eleição, deputado federal, estadual ou vereador, e aí ele sai do partido, o próprio partido pode anuir, não mexe na questão dos recursos, né? Que tudo gira em torno desses fundos, né? Os fundos partidários, vamos falar já de fundo também, e também uma justa causa, né? Aceita por lei. Alterou, né? Foi e voltou, é impressionante. A gente fez uma emenda para alterar a data de posse, né, dos governadores e presidente da República, só valendo para as eleições de 2026, né? Presidente da República, 5 de janeiro, até para que os governadores participem da do presidente, depois cada um dos governadores participe da sua posse, né, no dia 6 de janeiro. Eu acho interessante, no meio, né, ali do Réveillon é complicado. E talvez a alteração mais interessante, né, a questão da mudança da distribuição dos recursos, tanto do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aumentou, né, consideravelmente, se somar tudo com a compensação que eu falei da propaganda, né, partidária, chega a 7 bilhões, e do próprio funcionamento, né, do recurso do fundo partidário também. Qual foi uma mudança interessante? É um estímulo às candidaturas femininas. Agora não é um grande estímulo. Se o partido político trouxer, já valendo agora, candidaturas verdadeiramente femininas, não fictícias, fizer uma nominata boa, já valendo agora, né? E os votos forem dados para a mulher, ou seja, estimulando, né, que realmente o partido coloque as mulheres, cumpra essas cotas, os votos dados às candidaturas femininas para fim de distribuição será contado em dobro. É muito interessante, né, essa mudança. Eu finalizo até com a própria leitura do dispositivo, é muito legal. Não é uma grande mudança, né, para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha, os votos dados às candidatas mulheres ou a candidatos negros, então estímulos a essas candidaturas para a Câmara de Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030, então tem um marco temporal, serão contados em dobro, ou seja, é interessante. A contagem em dobros a que se refere o CAP somente se aplica uma única vez, claro, né? Não poderia, né, evidentemente ser diferente, ok? Valeu, pessoal, até a próxima semana. Esse foi o Dr. Erval Sampaio, sempre trazendo aí novidades, informação e atualizações do direito e da política para você. Bom, e agora nós vamos para o quadro O Povo Quer Saber, com o Dr. Pietro Medeiros, ele que sempre vem aí esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Pietro, vai lá, agora é com você. Minha dúvida é com relações a... Olá, você que nos assiste, estamos aqui com mais um quadro O Povo Quer Saber, aqui no programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. E o tema de hoje é relacionado à nossa entrevista de hoje. Vamos falar sobre mulher, sobre Lei Maria da Penha, sobre violência de gênero. Muitas pessoas têm dúvida. Qualquer agressão no ambiente familiar é Maria da Penha? Qualquer agressão ou situação contra a mulher é Maria da Penha? Aplica-se a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Então, a gente vai de forma aqui simples e objetiva tentar esclarecer aqui um ou dois pontos que são os mais urgentes, que você que nos assiste tem mais dúvidas. A gente vê isso pelas nossas redes sociais, pelas perguntas e pelo dia a dia que a gente tem contato em delegacias, na advocacia, enfim, tá bom? Então, assim, primeira coisa, a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, ela traz em seu artigo 5º, e eu vou pedir licença aqui para vocês para ler aqui, de forma simples, aqui algumas situações da Lei Maria da Penha. Ela traz as situações em que abrange a Lei Maria da Penha. Então, não é toda violência contra a mulher que vai se aplicar a Lei Maria da Penha. Por exemplo, saindo aqui um pouco da Lei Maria da Penha, mas indo lá para o homicídio. Não é qualquer homicídio contra a mulher que será feminicídio. Eu tenho o feminicídio, que é o homicídio praticado contra a mulher pelo fato dela ser mulher,
e aí, de forma resumida, seria o feminicídio. E eu tenho femicídio, que seria matar uma mulher. O cara vem num assalto no meio da rua e atira em uma mulher, um latrocínio, e ali seria um femicídio, não um feminicídio. Aqui é mais ou menos da mesma forma. O artigo 5º da Lei Maria da Penha diz o seguinte: ó, para efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação, ou seja, um agir ou omissão baseada no gênero, ou seja, no gênero feminino. Então não é só pelo fato de ser a figura de uma mulher, tem que ter uma finalidade relacionada ao gênero feminino, que ele cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, ou dano moral ou patrimonial, certo? No âmbito da violência da casa, da unidade doméstica, no âmbito da família e em qualquer relação íntima de afeto. Então, por exemplo, um casal de namorados, certo? Que nem convivem na mesma casa, mas tem algum problema que se encaixa aqui, poderá sim ser aplicado a Lei Maria da Penha, inclusive se eles estiverem já separados. Então, vamos acabar com esse mito que é somente dentro da casa, no ambiente doméstico. Não, a lei fala ambiente doméstico, ambiente da família, qualquer relação íntima de afeto, certo? Então, não é só na casa, não é só na família. E também não é só violência física, é violência física, psicológica, sexual. Então, a primeira coisa é essa. Então, outro dia eu estava na delegacia, eu conversando com a delegada, e ela disse: olha, chegou uma pessoa aqui agora querendo uma medida protetiva que tem aqui na Lei Maria da Penha. Eu disse: qual era a situação, doutora? Ela falou: ó, a situação é o seguinte, o cara é separado da mulher, o rapaz é separado da mulher, e ele foi lá, só pediu os documentos do filho, uma cópia da certidão de nascimento, dos documentos do filho. Então a mulher queria uma medida protetiva para ele não se aproximar, só que ele só foi lá pedir a documentação do filho. Então isso aí não se encaixaria na Lei Maria da Penha. Isso aí não estaria abarcado para ter como consequência uma medida protetiva. Então muito cuidado com relação a isso. E um fato bem importante eu posso aplicar a Lei Maria da Penha filho contra mãe, namorado contra namorada, um casal homoafetivo de duas mulheres, eu posso aplicar entre irmãos. Então o STF já decidiu isso aí. No caso de um casal homoafetivo, é sim possível, desde que a vítima seja mulher, certo? Então não seria aplicado se for dois homens, por exemplo. Então, desde que a vítima seja mulher, sim. Filha contra a mãe. No caso de irmãos, pessoal, no caso de irmãos, alguns juízes entendem que não há, certo? Mas, para dizer com certeza, tem que avaliar o caso concreto. Porque muitas vezes a confusão em torno ali, naquela residência, naquela família, não é relacionada a gênero. O problema todinho é patrimonial. Então aí sairia da vara de violência doméstica e entraria na vara comum, certo? Na vara comum, na vara criminal comum. Então não aplicaria neste caso aí a violência doméstica. Se tiver idoso, a delegada ou o juiz, enfim, vai avaliar se aplica-se o Estatuto do Idoso, se aplica-se a Lei Maria da Penha, certo? Agora, uma coisa muito interessante, que é novidade que eu vou trazer aqui para vocês, que aí muita gente me procura com essa dúvida, é o seguinte: imagine que eu tenho medidas protetivas em relação à minha esposa. Eu não posso me aproximar dela, eu não posso frequentar os locais, eu não posso me comunicar com ela nem com os familiares, enfim, várias medidas protetivas. E eu resolvo descumprir essa medida. Eu resolvo, por exemplo, só me aproximar dela. Eu vou só me aproximar da minha esposa. Eu já estou descumprindo a medida protetiva. Então, antes de 2018, isso aí era uma infração que não gerava uma prisão, necessariamente uma prisão. A partir de 2018, com a entrada da Lei 13.641 de 2018, este fato, descumprimento de uma medida protetiva de urgência,
descumprimento de uma medida protetiva entre o homem e a mulher, este fato gera um crime lá do artigo 24A da Lei Maria da Penha. E o mais interessante é que, neste caso, se o homem, por exemplo, descumprir a medida, não vai ser levado para a delegacia, não cabe ao delegado fixar fiança. Esse homem será encaminhado para o sistema prisional. Em até 24 horas, ele será apresentado a um juiz em uma audiência de custódia, e o juiz, somente o juiz, poderá definir ou não se permanece com ele preso ou se aplica uma fiança. Antigamente não, levava para a delegacia e fazia o procedimento mais simples. Hoje, a partir de 2018, o fato de descumprir a medida protetiva de urgência é crime previsto na própria Lei Maria da Penha e não lá no Código Penal. Certo? Diz aqui, ó, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, detenção de 3 meses a 2 anos. Aqui o juiz vai avaliar se aplica uma prisão preventiva, porque o crime é de detenção, né? Se relaxa a prisão na audiência de custódia e coloca mais algumas medidas cautelares diversas da prisão, certo? Então, fato é, você que nos assiste, se você tem uma medida protetiva, você não pode descumprir. Isso é fato. Se você descumprir, saiba que na delegacia, o delegado ele não vai aplicar fiança. A lei proíbe. A lei dá competência ao juiz. Você vai ter que ir para a cadeia pública em até 24 horas, passar por uma audiência de custódia e o juiz verificar se há requisito de preventiva ou se vai liberar você com fiança ou sem fiança, aplicando-se ou não outras medidas cautelares, tá bom? Então aqui são apenas dois assuntos dentro da Lei Maria da Penha, que é um mundo, são muitas informações, mas como o nosso quadro é um quadro mais enxuto, o tempo é curto, a gente traz para vocês o mais importante, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato @ Programa Cidadania, tira suas dúvidas, manda sua pergunta que a gente faz aqui o vídeo para vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Minha dúvida é com relações a descartar lixo. Obrigada, doutor Pietro Medeiros. E agora nós vamos finalizando o programa de hoje, agradecendo a sua participação, a sua companhia e, como sempre, convidando para que você permaneça aqui na programação da TV Câmara Mossoró. Até a próxima semana. Tchau!